E aí, como estamos? Eu sou Márcio Vidal e espero em Deus que esteja tudo bem com você. Se não tiver, acredite, vai ficar. Vamos falar de um assunto muito interessante hoje. Mas antes de entrarmos no assunto, preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho e dê aquele like esperto, pois o canal precisa por demais desse like seu. E outra coisa, convida seus amigos, parentes, vizinhos a se inscrever no canal, pois temos um objetivo, lembra? Deixar o canal do tamanho do Brasil. O assunto de hoje fala bem assim: Deus disse, eu estou sempre disposto a te dar uma segunda chance. E eu pergunto a você, você tem disposição de dar uma segunda chance para alguém? Ou você tem disposição de pedir uma segunda chance para alguém? Ou você é daquele que ferra a pessoa, ferra e a fogo e ela nunca mais a chance? Ou você é daquele que diz aquela frase maldita, depois disso nunca mais será a mesma coisa. A palavra de Deus comprova que Ele é o homem da segunda chance. É o Deus que sempre dá uma segunda chance, independente de para quem que seja. E Ele está disposto a te dar uma segunda chance hoje. Não sei que tipo de erro você cometeu, não sei que tipo de erro cometeram com você, mas acredite, Deus sempre dá uma segunda chance. Vamos ao texto? Pega a sua Bíblia aí, que eu vou pegar a minha Bíblia aqui e vamos estudar o assunto. No livro de Êxodo, capítulo 32 e o versículo 21, está o texto que vamos estudar. E diz bem assim: E Moisés perguntou a Arão, que mal lhe fez o povo para que o tenha feito cometer um pecado tão grande? Curve sua fronte. Senhor, o texto que acabamos de ler, Pai, fala de uma pessoa que era grande perante o Senhor, mas que infelizmente deu um deslize e cometeu alguma coisa de errado. Mas a mensagem de hoje, Pai, diz que o Senhor perdoou essa pessoa. O Senhor libertou a Arão, o Senhor deu o perdão a Arão. Pai, alguém que está ouvindo essa mensagem provavelmente está precisando ser perdoada ou está precisando dar o perdão. Ajuda essa pessoa para que ele possa entender ou ela possa entender que se ela não perdoar, quem vai sofrer mais é ela. Que ela possa também entender que se ela perdoar, isso faz bem para ela. E a pessoa que não consegue se perdoar e que não consegue pedir perdão, fale para ela, Senhor, que pedir perdão, Pai, liberta, salva. Me usa, Senhor, para mostrar a Tua palavra e o que o Senhor deseja para o Teu povo, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles ficaram muito tempo servindo como escravo e eles esqueceram do que era Deus. Eles haviam esquecido o que Deus estava requerendo deles. E quando eles estavam caminhando no deserto, Deus estava instruindo o povo, mostrando para eles qual era o objetivo de Deus para com a vida deles. E tinha algumas leis, regras que precisavam ser cumpridas. E Deus estava ensinando ao povo. Deus convida Moisés para subir no monte para conversar com ele. Moisés pega Josué e sobe no monte. E deixa Arão tomando conta do povo. Diz assim, se vocês precisarem de alguma coisa, fale com Arão que Arão vai resolver. Moisés sobe ao monte e fica por 40 dias lá. O povo espera e Moisés não vem. Chegaram para Arão e disseram assim, olha, faz um Deus para nós, porque Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos nem se está vivo e se vai voltar para cá. Se estiver vivo, se vai voltar. Então precisamos de um Deus para nos guiar. Arão chegou para eles e perguntou assim, alguém aí tem ouro? Tragam ouro para mim, que eu faço esse Deus que vocês tanto querem. E daí levaram o ouro até Arão, ele derreteu e fez o bezerro como todo mundo, como o povo queria. Daí ele pegou, deixou o bezerro bem feitinho, construiu um altar, botou o bezerro em cima e disse bem assim, amanhã será uma festa. Então vocês vêm aqui amanhã, para a gente comemorar, porque esse é o Deus que nos tirou do Egito. E assim foi feito. No outro dia, todo mundo se preparou e foram para as comemorações lá. Deus estava conversando com Moisés lá em cima, mostrando para ele o que ele era requerido que o povo fizesse. Estava falando sobre as leis, o santuário, regras, limitações, sobre todo um contexto que o povo precisava obedecer. Quando pensa que não, Moisés está conversando com Deus, Deus fala para Moisés, desce porque o povo pecou, se rebelou contra mim. Moisés desceu,
com o Josué, mas não falou para Josué o que estava acontecendo. Quando Josué vai chegando no próximo do arraial, ele, um guerreiro, ele falou assim, disse, olha, eu acho que está tendo confusão, o povo está em batalha, estão em guerra. Moisés disse, não, isso não é guerra não, é dança. O povo está festejando. Quando Moisés chega, que avista aquele bezerro de ouro em cima de um altar, o povo naquela orgia, aquela festança, aquela blasfêmia ao nome de Deus, uma coisa que Deus proibiu que fosse feito, que não deveria ser feito, Moisés quebrou as 2 tábuas dos 10 mandamentos que Deus havia entregado para ele, escrito com o próprio dedo de Deus. Moisés acabou quebrando as tábuas. E ele pega Arão e faz essa pergunta que acabamos de ler. O que o povo fez, ou que tipo de ameaça o povo fez a você, para você fazer o povo pecar desse jeito? E aí Arão, ele não teve a coragem de assumir, de dizer para Moisés o que havia acontecido. Ele falou assim, olha, você não fique nervoso comigo, você sabe como é que é esse povo é perverso, esse povo maquina maldade, eles são rebeldes mesmo, eles reclamam de tudo, eles são maldizentes. E eles me entregaram ouro para fazer, eu joguei o ouro dentro do fogo e saiu o bezerro, como se fosse um passe de mágica. Além de botar a culpa no povo e não assumir a culpa dele, ele ainda mente dizendo que não, o bezerro saiu sozinho, foi um milagre. Que ninguém diz assim, não, eu joguei o ouro lá e Deus fez o bezerro, porque Deus está coerente com isso aí, Deus está certo com isso daqui. E Deus, ele é um Deus único. E ele disse bem assim, ó, eu não admito que você tenha outro Deus, porque eu não coloco ninguém no seu lugar. Então, Arão mentiu, ele não contou para Moisés o que havia acontecido, talvez por medo do povo querer matar ele, medo do povo querer acabar com a vida da família dele, e ele teve esse receio e acabou fazendo o que o povo estava pedindo. Só que não foi isso que Moisés perguntou para ele. Era uma dificuldade muito grande que Arão, a pressão que Arão estava sofrendo, isso trouxe para ele algumas consequências e ele acabou traindo a confiança de Deus. E perceba que Arão é aquele homem que Deus escolheu ele junto com Moisés para falar com Deus. Arão era um homem eloquente, Arão sabia falar, Arão sabia discursar sobre alguns assuntos. Ele, antes de Deus haver escolhido ele para falar com o faraó, ele já era uma pessoa, um líder nato lá no Egito. Então ele tinha essas características, ele tinha esse dom, ele tinha jeito, traquejo para a coisa. Só que quando o povo apertou ele não teve a condição de enfrentar o povo, a condição de falar, não, olha, não é isso que Deus quer, não é isso que vai acontecer. E por medo, devem ter ameaçado ele de morte, ele não fez isso. E quando Moisés chegou, como se já não fosse pouco o que ele havia feito, ele mentiu e botou a culpa no povo. Deixa eu fazer uma pergunta para tu. Quando tu está errado, tu costuma colocar a culpa em cima dos outros ou tu assume as tuas culpas? Porque se tu bota a culpa em cima dos outros, tu tem por mania fazer isso, significa que tu não vai assumir que está errado. Se tu não está errado, quando tu vai precisar de Deus para quê? Pois tu nunca erra. Tu é igual a Jesus Cristo. Ou você é aquele tipo de pessoa que quando erram com você, acabou. Não tem mais jeito. E é uma questão muito interessante essa, porque Arão era um homem influente, ele teria outro jeito, mas ele não quis se safar, ele não quis. Arão quis aquele negócio, Arão quis agradar gregos e troianos. E não consegue. O próprio Senhor Jesus Cristo não conseguiu agradar a todos. Quem matou ele frequentava a igreja. Julgava-se cristão. Ou, sei lá, o evangélico, não sei. Era uma situação que Arão estava enfrentando, que se ele tivesse confiança verdadeiramente em Deus, ele teria contornado essa situação. Mas ele preferiu agradar um, agradar o outro, e quando chegou para perguntar para ele o que de fato estava acontecendo, ele escolheu a mentira. Existem pessoas na face da terra que carregam culpas terríveis, que estão em depressão, que estão angustiadas, pois elas mesmas não conseguem se perdoar. Elas mesmas não conseguem aceitar o erro que cometeram. E tem pessoas que não conseguem perdoar os outros, que levam para o túmulo esse sofrimento que vão levar para o resto da vida. Eu ouvi uma vez uma história de uma mulher que casou-se muito nova com um rapaz e, infelizmente, no meio do caminho ela acabou traindo aquele homem.
E essa pessoa que contou essa história disse que foi num asilo, e quando chegou lá no asilo, o homem estava na porta lá, o senhor já estava velho, estava na porta do asilo. Aí falou, boa tarde, como é que o senhor está? E ele olhou para a pessoa e disse, minha mulher me traiu. E aí ele não entendeu muito aquele assunto, e quando entrou lá perguntou para a moça, mas por que ele falou aquilo? Só isso já aconteceu há mais de 25 anos. 25, 35 anos. E ele está preso a essa situação. Há um erro que cometeram com ele, há uma traição que fizeram a ele. Isso travou a vida do homem. Provavelmente aquela mulher já teria outra vida, deve ter se casado, adquirido filhos, e ele estava preso àquela situação porque não conseguia perdoar. E tem pessoas que não conseguem se perdoar, não conseguem acreditar que o erro que cometeu foi tão grave que não consegue acreditar que pode ter uma segunda chance. E essa pessoa, Satanás trabalha com ela, dizendo para ela que ela não merece uma segunda chance, que ela não tem condição de uma segunda chance, que ela vai morrer porque o que ela fez foi grave demais e Jesus Cristo não vai perdoar, Deus não vai aceitar essa pessoa, e é tudo mentira. Deus é o Deus da segunda chance. Você pode pegar o texto sagrado de Gênesis a Apocalipse, fala que Deus é o Deus da segunda chance. Ele tem várias frases, vários textos, aonde ele fala para você, vem, vamos conversar, vamos acertar, eu prometo que eu vou te perdoar, você não há pecado, você não pode ter ido tão longe que eu não te alcance. Mas você tem que acreditar nisso. Porque Deus é e sempre vai ser o Deus da segunda chance. Percebam a parábola que ele contou do filho pródigo. O filho pródigo, ele desejou a morte do pai e ele foi embora. E estourou todo o dinheiro que tinha. Mas quando ele quis voltar, aquele filho pródigo, Jesus Cristo estava dizendo na parábola que é assim, aquele filho pródigo é você, sou eu. E aquele pai é Deus, que está sempre disposto a nos perdoar, que está sempre esperando que a gente vá até ele e confesse para ele o que pecou. Veja que quando o menino entendeu que havia pecado, o que ele havia feito de errado, ele voltou, chegou ao pai dele e falou, pai, eu sei que eu pequei, eu não mereço ser chamado teu filho, me considere como um empregado aqui, mas por favor me deixe perto de você. E o pai dele fez o quê? Uma festa, colocou um anel no dedo dele, deu um banho nele, mandou cortar o cabelo e fez uma festa para comemorar a volta do filho. Esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que está disposto a te perdoar. Esse é o Deus que quer erguer você, é o Deus que vai fazer tudo por você para tirar você da onde você se encontra. E esse também é o Deus que quer que você perdoe aquela pessoa que cometeu algum erro, qual for o erro que seja. Não carregue isso dentro de você, porque carregar mágoa, carregar esse conflito é como se você estivesse tomando um veneno pensando em matar o outro. Não vai dar certo, o outro não vai morrer, quem vai morrer é tu. E a Bíblia é contra isso, porque isso faz muito mal, isso traz prejuízo. Levítico capítulo 8, e o versículo 1 e o 2, fala bem assim, ó. O Senhor disse a Moisés, faça com que Arão e os seus filhos venham até a entrada da tenda do encontro com as roupas sacerdotais. Só até aqui. Sabe o homem que havia traído? O homem que havia pecado, o homem que havia transgredido, o homem que havia conduzido o povo a adorar outro Deus, e o qual Deus havia avisado que não acontecesse, Deus estava chamando ele de novo e colocou ele no cargo máximo de Israel. Ele e os filhos dele iriam ser ele iria ser sumo sacerdote e os filhos dele sacerdote do santuário. Se fosse você e estivesse lá com Deus, você faria o quê? Você dizia o quê para Deus? Senhor, você tem certeza que é esse cara que o Senhor vai colocar? Esse indivíduo não é aquele que cometeu aquele pecado terrível e ainda mentiu, disse que a culpa era do povo e teve outra capacidade de dizer que o bezerro saiu sozinho, como se fosse por um milagre. O Senhor tem certeza que o Senhor vai colocar este homem para ser o teu porta-voz, o homem que vai guiar o povo? Eu não posso acreditar num negócio desse, que o Senhor vai aceitar isso. Mas Jesus Cristo disse, eu aceito, eu perdoo, ele está livre do pecado, eu liberto ele. Arão se arrependeu do pecado que cometeu e seguiu a vida como sumo sacerdote. Deus disse, eu sou o Deus da segunda chance, eu não sou que nem as pessoas que ferram o outro a ferro e a fogo, que a marca fica lá para sempre, está sempre lembrando. Se você pedir perdão para Deus agora e for conversar com ele, disser assim, Senhor, eu pequei de novo, ele vai lá de novo, mas qual é o de novo? Para mim é a primeira vez que você está chegando aqui.
Porque o que Deus quer é que você vá até Ele. Quem tem essa mania de dizer que você não deve perdoar, que dizer que você não tem perdão, é Satanás. Isso não é Deus. Deus não tem isso em mente. Deus tem em mente que você deve perdoar e que você também vai ser perdoado. Deus tem em mente que você não exija dos outros, porque do jeito que você exigir dos outros, vão exigir de você. É isso que Deus diz na Bíblia inteira, em especial nos Evangelhos. Foi mais que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse bem assim, olha, que quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido, que à medida que você mede alguém, vão medir você também. Isso significa que você tenha cautela, tenha jeito, tenha tato, mesmo que a pessoa errou. E perceba que para Deus não existe pecadinho ou pecadão, errozinho ou errozão, erro é erro. Deus se comporta desse jeito e Ele quer que você entenda isso e coloque isso na sua mente. Olha o que ele fez com Arão. Ele colocou Arão de novo na frente do povo e disse, você vai ser o sacerdote, você vai ser o cara que junto com o seu irmão vai guiar esse povo. Se fosse você, faria o quê? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma pessoa cometeu um erro grave comigo na época e me deixou muito mal. Muito mal mesmo. E eu fiquei chateado, revoltado com aquela situação e quando foi um dia, eu me encontrei com essa pessoa e eu preferi fazer curva, mudar, sair de perto, porque me sentia muito mal. Aliás, a pessoa havia não confiado em mim, não acreditado em mim. E essa pessoa era um pastor da igreja que eu frequento, e ele, enfim, fiquei magoado, fiquei triste, não quis saber da conversa, não quis saber de me aproximar mais dele, fiquei chateado. Quando um belo dia veio um irmão na minha casa, e falou comigo da situação e entramos nesse assunto. Acabamos entrando nesse assunto. E ele, mas o que aconteceu, Márcia? Eu fui e contei a história para ele. Falei, ó, aconteceu assim, ele não acreditou em mim, disse algumas coisas que me fez muito mal e por isso eu prefiro evitar. Ele fica no canto dele, eu fico no meu. Aí ele olhou para mim assim e disse, Márcio, quanto tempo você frequenta a igreja? Eu falei, faz algum tempo, alguns anos que eu frequento a igreja. Ele disse, você também lê a Bíblia? Eu falei, leio, eu costumo ler a Bíblia frequentemente, todo santo dia. Aí ele disse, então me conta a história de Arão, o que aconteceu com Arão, por que Arão pecou? E eu contei exatamente essa história que eu acabei de contar para você. Ele disse, Márcio, mas me responde uma coisa. No final, quando Deus foi escolher o sumo sacerdote, ele escolheu quem? Aí eu, sabe, fiquei meio capenga. Falei assim, Arão. Aí a pessoa olhou para mim assim e disse, e eu vou te fazer uma pergunta. O que essa pessoa fez com você foi maior ou menor do que o que Arão fez com Deus? Aí eu, menor. Ele disse, se Deus perdoou Arão, por que que você não perdoa? Como que você pode exigir o perdão? Irmão, foi um bufete na cara. Aprendi na palavra de Deus que Ele é o Deus da segunda chance. E assim como eu quero uma segunda chance, eu devo dar uma segunda chance também. E hoje sou muito próximo desse pastor, sou amigo dele. Graças a Deus limpei meu coração e me fez foi muito bem, não me fez mal algum. Olhe só o que Deus tem para você, o que Deus quer dar para a sua vida. É mudar você, é te dar uma segunda chance, é dizer para você que não tem pecado no mundo que consiga afastar você dele. Você precisa acreditar nisso e voltar aos pés do Senhor, pois Ele está disposto a te perdoar. Olha como Ele perdoou Arão, olha o que Ele fez com ele, olha a honra que Ele deu a Arão. Mais de 2 milhões de pessoas tiveram que ver Arão ser de novo sacerdote. Imagino que algumas daquelas pessoas que estivessem lá, talvez fosse contra ele ser sumo sacerdote, talvez não quisesse que ele tivesse sido sumo sacerdote, porque ele levou o povo a pecar, e esse povo talvez estava junto com ele fazendo um bezerro de ouro, mas Deus disse, ele vai ser o meu sumo sacerdote. Por quê? Porque eu sou o Deus da segunda chance. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você, te dar uma segunda chance. Mas você tem que acreditar nisso. É exatamente o que Deus pede para você. Dê uma segunda chance. Você precisa acreditar que Deus faz isso por você e quer que você faça isso pelos outros também. Por quê? Porque isso não é bom para os outros, é bom para você. E mais ninguém. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Eu peço que você cruze sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, a mensagem de hoje, Pai, fala sobre o perdão,
sobre dar uma segunda chance, sobre aceitar também uma segunda chance. Tem pessoas que estão me ouvindo, Senhor, que pode ser que esteja achando que não tem mais chance para elas, que elas já foram longe demais e que o Senhor não a alcança. Isso é ideia de Satanás, isso não é pensamento teu. Pai, mostra a essa pessoa que o Senhor a ama, o Senhor quer ela próxima do Senhor, que ela está perdoada desde já. E tem pessoas, Pai, que não conseguem perdoar, pois o que foi feito foi muito grave, muito dolorido. E, Pai, essa pessoa precisa entender que a dor ainda persiste. Por quê? Porque ela não consegue se libertar, ela continua com essa mágoa, continua com esse rancor dentro de si e não consegue perdoar, não consegue dar uma segunda chance. Por favor, Senhor, abençoe o povo da face da terra, liberta teu povo do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço a Deus encarecidamente que Ele te dê saúde e paz, porque do resto a gente corre atrás. Um abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.